Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um relatório semanal das nossas top picks. Bom, semana que se passou foi uma semana bastante volátil, a gente sabe que o mercado de ações é sempre muito volátil, mas na semana passada a gente teve fortes emoções aí. A gente iniciou a semana que se passou com aquela perspectiva bastante negativa da intenção, digamos assim, do primeiro-ministro grego de realizar um referendo para tentar capturar, digamos assim, as intenções, ou enfim, qual seria a opinião do povo grego em relação a toda a situação que vem acontecendo na Grécia, em especial a ajuda do FMI, da Comunidade Europeia e tudo mais. Então, essa perspectiva da não aceitação, digamos assim, automática, né, pela Grécia, da ajuda que foi oferecida pela Comunidade Europeia, e a possibilidade aí de um default completo da dívida grega, né, porque não sabia o que poderia acontecer em relação ao resultado desse referendo, trouxe bastante volatilidade para os mercados, as bolsas caíram bastante nos dois primeiros dias da semana e depois, ao passo que essa ideia, digamos assim, do referendo foi se dissipando, os mercados voltaram aí a operar mais baseados nos seus fundamentos, nos indicadores macroeconômicos, enfim. Semana que se passou a gente também teve indicadores dos Estados Unidos, nada muito positivo saiu de lá, tá? A gente teve uma semana bastante cheia de indicadores, mas basicamente a gente viu os mercados se recuperando, tá, após iniciarem a semana em fortes quedas. Bom, nesse cenário, vamos ver como é que foi o desempenho da nossa carteira na semana. Bom, como vocês podem ver aí no gráfico ao lado, o Ibovespa ele ficou entre altos e baixos, acabou muito próximo da estabilidade, ou seja, subindo somente 0,6%, ao passo que a Top Picks teve uma performance razoavelmente melhor, né, do que o Ibovespa, foi ligeiramente melhor, né, uma alta aí de 1% na comparação entre meio da segunda-feira passada até agora às 13 horas, tá? Basicamente influenciado positivamente pelo resultado, por BR Malls, aí, BR Malls tendo um bom desempenho aí na semana, teve um resultado aí que foi positivo, e Ambev também com uma alta de 1,1%. A gente acredita que boa parte desse bom desempenho da carteira se deve basicamente à resiliência dos papéis que a compõem, né? Ou seja, BR Malls, Ambev, CCR, Brasil Foods, todas as empresas que acabam tendo um bom desempenho, um bom comportamento em momentos de queda do Ibovespa ou mesmo de volatilidade do Ibovespa. Destaque negativo aqui na ponta oposta é Eletropaulo. Semana que se passou teve uma queda aí de 0,6%. A gente não viu nenhum grande motivo aparente. Acho que o principal ponto é a informação de que ela vai provisionar, tá, um determinado valor no próximo resultado dela, uma provisão para, como se fosse uma perda, digamos assim, como se ela fosse realizar um prejuízo, na verdade, no consolidado da empresa, obviamente que não vai ser um prejuízo, mas ela vai contabilizar uma perda, porque o terceiro ciclo de revisão tarifária ele ainda não aconteceu, não foi definido, tá? E a empresa vem implementando tarifas que são referentes ainda ao antigo ciclo de revisão tarifária. Ao passo que esse ciclo mudar, digamos assim, a sua tarifa ser reajustada, ser alterada, ela teria que, digamos assim, devolver uma parte desse dinheiro. O ponto principal dessa questão é que isso já é esperado pelo mercado, tá? Isso já está, digamos assim, os analistas já comentam, isso já é algo, enfim, que já está sendo aguardado pelo mercado, não é nenhuma grande novidade, mas obviamente que a notícia em si acabou afetando, acabou atrapalhando um pouco o desempenho aí, uma queda de 0,6 da Eletropaulo. Bom, para essa semana, a gente tem uma semana mais esvaziada em termos de indicadores macroeconômicos, mas o principal ponto não são nem tanto os indicadores, mas sim a expectativa com relação a toda a situação europeia, tá? Na verdade, tem um clima de instabilidade política muito grande na Grécia, que suscita sérias dúvidas com relação ao default ou não de Grécia, a situação, digamos assim, que a economia grega vai caminhar. Além disso, vem se especulando, digamos assim, a semana começou com um horizonte de olho aí na Itália, né? Por quê? Porque a Itália tem um endividamento bastante elevado e vem tendo dificuldades para rolar essas dívidas. Na verdade, não é que ela tenha tido dificuldades, é que ela vem pagando juros mais altos para rolar essa dívida, e ao passo que ela vai pagando juros mais altos para conseguir rolar essa dívida,
aí sim a situação de dívida dela começa a ficar bastante complicada, tá? Então uma série de medidas no sentido de aperto fiscal e monetário tem sido tomadas, tem sido elaboradas pelo primeiro-ministro. Existe também um clima de instabilidade política na Itália que também afeta e também traz receio aos mercados. Então o foco tem sido aí, nessa semana especificamente, as instabilidades políticas na Grécia e também na Itália, e tudo isso traz uma aversão a risco por parte dos investidores, tá? O nosso Ibovespa ele acaba conseguindo caminhar de certa forma descolado aí dos mercados mais recentemente, olhando essas últimas semanas. A gente acredita que, baseado nos bons fundamentos da nossa economia, e também ao atraso relativo, né, o nosso Ibovespa vinha bastante atrasado comparativamente às demais bolsas, inclusive as emergentes. Para a semana a gente opta por fazer duas alterações, tá? Por conta desse cenário um tanto quanto volátil, mas também olhando que o nosso mercado aqui vem tendo uma boa performance, a gente opta por duas alterações. Primeiro, a retirada da Eletropaulo, que vai divulgar resultados ainda essa semana. Essa notícia acabou pesando, essa notícia do provisionamento, né, referente ao terceiro ciclo de revisão tarifária, acabou pesando um pouco nas ações da Eletropaulo. A gente opta por retirar a Eletropaulo e adicionar um pouco mais de volatilidade para a nossa carteira. Caso o nosso Ibovespa venha continuar nessa tendência de alta, a gente pode ver aí, quem sabe, uma boa performance de ações que tem uma volatilidade média maior, como é o caso da Cosan. Além disso, a Cosan tem resultado aí para divulgar, ela vem tendo boas reavaliações de rating de dívida, tá? Isso é importante porque impacta o resultado financeiro da empresa. Ao passo que ela consegue ter, digamos assim, avaliações mais positivas de agências de risco, ou mesmo consegue fazer emissões pagando taxas de juros mais baixas, e isso afeta significativamente o resultado financeiro de forma positiva, e isso vem acontecendo com a Cosan. Além disso, vale lembrar que hoje ela já é muito mais uma empresa de distribuição de combustíveis, a semelhança do que é uma Ultrapar, por exemplo, do que propriamente dita uma empresa de açúcar e álcool. Então a gente acredita na estabilidade, na previsibilidade desse fluxo de caixa, impactando positivamente os resultados da Cosan, tá? A gente também opta por retirar a CCR, também uma empresa bem estável, resiliente, enfim. Tiveram algumas notícias negativas em relação a uma possível... Na verdade, assim, ela vai ter que sentar na mesa e conversar com a NTT sobre alguns investimentos na Nova Dutra, e isso pode vir a impactar negativamente a CCR. Então a gente opta por retirar a CCR, que já teve uma boa performance enquanto esteve na nossa carteira, e adicionamos aí as ações da Queiroz Galvão, uma empresa, diferentemente de outras do setor de petróleo e gás, que ela trabalha assim muito no campo da exploração e de produção e vem prospectando novos poços, mas ela já tem uma geração de caixa através do fornecimento de gás num contrato de longo prazo com a Petrobras. Então ela é já uma geradora de caixa e tem ainda um upside bastante grande aí com todas as áreas que vêm sendo prospectadas, Bacia de Santos, na Bahia, enfim, uma série de poços que ela vem prospectando. Então a gente retira a Eletropaulo e CCR, adiciona Cosan e Queiroz Galvão, no resto mantemos a nossa carteira inalterada, com Ambev, BR Malls e Brasil Foods. Bom, pessoal, então essa foi a nossas top picks. O relatório completo você pode acessar no nosso site, no nosso blog. Ficamos aqui até a próxima semana. Desejo a todos ótimos negócios e um bom dia.